Depois desse final da quarta temporada de Westworld, haverá uma quinta temporada? Ou esse realmente é o final da série? E também vamos discutir, foi bom ou não foi bom? Então vamos tudo para esse... Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais vídeo da série Stone. Eu sou o Francio e no vídeo de hoje iremos discutir sobre toda a quarta temporada de Westworld. Então tem muitos spoilers nesse vídeo e estejam sempre convidados a colocar suas opiniões aí nos comentários pra gente entender o que aconteceu nesse final. Eu quero saber as opiniões de vocês, então já deixa aqui nos comentários que eu sempre gosto de ler tudo e também responder tudo. E vamos para esse vídeo, eu vou dividir ele em várias partes, o que eu achei da temporada, os significados que eu achei nessa temporada, se haverá uma quinta temporada, os problemas que eu acho que essa quarta temporada tem, que mostra talvez uma fadiga que essa série já tem ao longo das suas 4 temporadas, e porque eu acho que essa quarta temporada pode ser sim o final da série, né? Mas nada foi confirmado ainda, mas calma que eu vou explicar tudo isso ao longo do vídeo, então vamos lá, segura, o vídeo vai ser um pouco longo, mas vem comigo que eu prometo que vai ser no mínimo interessante, né? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar com o início da quarta temporada. Eu tenho aqui no canal 2 vídeos, um vídeo sobre o primeiro episódio, um vídeo sobre o segundo episódio, vou deixar aqui na descrição. E lá eu comento sobre algumas coisas que acontecem no começo dessa quarta temporada, que pra mim, assim, ao mesmo tempo que eu acho legal, ao mesmo tempo eu não acho, né? Então eu vou explicar. Como fã, eu gosto que a terceira temporada seja ignorada do mapa, porque a terceira temporada foi ruim pra mim. Né? Nós não tínhamos série Stone quando foi lançada a terceira temporada, mas eu digo aqui, eu acho a terceira temporada assim muito inferior à primeira e à segunda temporada, que eu gosto muito dessas duas temporadas. Tem muita gente que não gosta da segunda, eu adoro a segunda temporada. Mas a terceira eu não gosto, e assim, como foi, eu gosto que essa quarta temporada ignore, mas como analisando a narrativa de Westworld em relação a ela toda, é meio problemático você ignorar completamente os temas da terceira temporada, né? Então, Rehoboam esquece, será que esquece? Até chegou ao cúmulo, por exemplo, dos outliers, os externos, ser um conceito totalmente diferente de uma temporada para outra. Enquanto os externos na terceira temporada se envolviam com pessoas que estavam à margem do Rehoboam e não conseguiam ali, talvez, ser mapeadas por eles, na probabilidade da máquina, nessa temporada são as pessoas que vivem longe ali da cidade, que a Hale vive e domina. Isso também é um problema da temporada que eu vou falar um pouco daqui a pouco. Mas então, eu tenho essa dualidade em relação à quarta temporada. Mas, dito isso, tirando os 2, 3 primeiros episódios, até acho que só os 2 primeiros episódios, eu gostei muito dessa temporada, principalmente até o 7º episódio. O 8º foi o último, né? Daqui a pouco eu vou comentar só sobre esse último episódio. Mas até o 7º eu adorei, teve momentos bons que me lembraram a antiga Westworld. Eu vou falar isso muito durante esse vídeo, não chega, eu acho que no nível da primeira e segunda temporada, vou explicar o porquê. Mas estava sendo muito boa, estava me engajando, as revelações sobre quem é o Caleb, sobre a morte do Caleb durante a temporada, que ele já estava morto há muito tempo, a questão temporal, né, de que se passou muitos anos, desde a conquista ali, desde a revolução que a gente viu no final da terceira temporada, então se passaram anos, depois anos até se formar o Hale World, né, o mundo da Hale. Então eu acho isso muito legal, ao longo da temporada a gente descobrindo isso, a Maeve como a Armo, o Bernard, né, completamente pirado das ideias, como toda boa temporada de Westworld é. Então eu tava gostando muito, me empolguei, mas agora eu quero falar um pouco sobre a trajetória da série, e nesse sentido, porque que eu acho que mesmo ela sendo muito boa no meio da temporada, ela ainda traz alguns defeitos. Então nós temos a primeira temporada, que eu acho que é irretocável para a maior parte das pessoas, que é realmente muito boa. Ela trazia uma complexidade muito legal, uma filosofia muito legal, e que conseguia ali engajar o público mesmo na sua história. A grande questão foi a segunda temporada, né, que foi dita como complexa demais, né? Então eles tentaram complicar o que não era tão difícil assim. Eu, pessoalmente, adoro a segunda temporada. Eu acho que a questão do quebra-cabeça, pra mim, é o que me encantou nela, sabe? Você não necessariamente precisar contar tudo na ordem, ser complexo mesmo, não ter medo de fazer isso. Eu acho que não fica grandes pontas soltas, tirando, obviamente, o final da segunda temporada, mas ao longo da temporada tudo se explica, sabe? Se você tá ali prestando atenção, etc., você tá realmente dentro da série, eu acho que dá uma explicação. Mas isso é a minha opinião, claro, vocês têm a de vocês, então totalmente livres para colocar nos comentários. Mas a segunda temporada foi muito mal recebida por alguns fãs que abandonaram a série, por pessoas da crítica, pessoas da própria premiação, Emmy, por exemplo. Até teve, eu me lembro, na época do Emmy, eu acho que em 2018 ele competiu a segunda temporada, um dos votantes, né, que durante a temporada de premiação tem esse negócio que é o Secret Ballot,
né, que as pessoas que votam em premiação não podem falar em que eles votam, mas eles colocam anonimamente seus votos em revistas, etc. E ele falou que ele não votaria em Westworld porque é muito complexo, ninguém entendia. Né? Então, foi já uma ruptura. E nesse meio tempo, disse fontes, né? Isso é especulação, né? De que a HBO teria pedido pro Jonathan Nolan e a Lisa Joy, criadores de Westworld, para diminuírem a complexidade da série e tornar uma coisa um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. Então a gente tem a terceira temporada. Isso acontecendo ou não, a terceira temporada chegou e ela foi muito mais simples do que todas. O próprio Jonathan Nolan afirmou que seria mais simples, né? E foi. Só que foi um simples meio ruim, né? Foi um simples sem graça, foi um simples que era muito genérico, né? Não era a nossa Westworld. E nós temos a quarta temporada, que é um fruto de tudo isso. Uma quarta temporada que tem sim os seus momentos complexos, mas que explica essa complexidade à exaustão. No último episódio, isso ficou tão claro de quanto eles precisavam explicar a trama. Então, nós precisamos explicar o plano do William. Se no sétimo episódio tinha ficado claro que ele queria ali fazer uma sobrevivência, são baratas, etc. No oitavo episódio ele explica pelo menos mais umas 2 vezes. E a Hale também explica esse plano de transcender, etc. várias e várias outras vezes. Até a questão ali do Caleb ser parecido com o que era o James Delos lá na segunda temporada, que ele vai apodrecendo, que é o corpo nascentamente. Isso foi falado durante o sétimo episódio e foi falado novamente, pelo menos umas 3 vezes ali, pelo Stubbs, mais vezes, sabe? Então, eles querem deixar uma coisa muito, muito na sua cara. Só que eu acho que é um problema quando durante a temporada você tem coisas que você não explica e outras coisas que você explica à exaustão para as pessoas entenderem. Até durante no Twitter, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá sendo toda uma discussão sobre precisa explicar, né, sobre tudo ter que ser super amarradinho. E não é o que eu acho, mas eu acho que você tem que ter dosagem, né, não explicar muito e também não faltar. Você não precisa fazer uma cena, né, falando tudo para ficar tudo super explicado, ficar tudo super coerente e você não tem suspensão da descrença nenhuma, né? Suspensão da descrença é você entender que aquilo não é a vida real, mas você passar um pano, né, realmente, de que isso não é a vida real e de que certas coisas realmente não aconteceriam na vida real e tudo bem, porque é uma narrativa, né? É um drama, né? No geral, drama em relação à história, né? É uma coisa ficcional, né, que nós estamos vendo ali. Só que nessa temporada faltou um pouco, né, do equilíbrio, eu acho, entre essas duas coisas. Mas vamos então pra trama, se eu tô falando tanto dela, o que aconteceu nessa temporada? Ao longo dela, a gente descobre que a Hale criou esse outro mundo, né? Esse mundo dominado pelos hosts, que os humanos agora são as presas, né? O Westworld ao reverso. Inclusive eu acertei isso lá nas minhas teorias. Se você não segue a gente no Twitter, você perdeu muito. Vou deixar aqui no link da descrição, @seriestou. Eu comentei todos os episódios por lá. Todo domingo à noite eu fazia uma thread de análise, de comentários, incentivando vocês a também colocarem as suas opiniões por lá. Então, muita coisa vai ficar lá no Twitter, então vai lá dar uma olhada para as próximas séries. Você já ficar atento para nossas threads aí de análise, comentários e para vocês também depositarem o que vocês acharam, né? Mas vamos lá. Nessa trama da temporada, descobrimos isso sobre a Hale. Tivemos todo aquele episódio do Caleb descobrindo isso, que ele já estava morto, que a Maeve tinha sido enterrada ali, etc. Depois teve episódio que o Caleb morre várias vezes, que também é bem legal. Eu gostei muito de como foi feito isso. E nessa temporada, novamente, volta para o tema que o Ford, na primeira temporada, sempre falava, né? Que é criador versus criatura, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor. Paulo Freire aqui também mencionado, né? Isso tudo junto para criar esse mundo da Hale, né? E de que ela queria transcender, etc. O que eu também acho bem legal. Mas agora uma pequena análise da temporada que eu acho que engrandece ela para mim, pelo menos. Eu poderia ter desgostado mais, principalmente com esse episódio final. Mas essa analogia que eu fiz fez muito sentido para mim, vê se fazem para você. Que é a Santa Trindade. Eles criarem uma Santa Trindade ali dentro da série. Então, Santa Trindade cristã, que eu vou falar aqui, né? Tem muito de Bíblia, né? No último episódio, muita gente relembrou do discurso da Dolores lá da primeira temporada, né? De que passarão areias e um novo Deus, né? Passará por essas terras, etc. Então a gente tem muito, né? Da Bíblia aqui nessa série, de religião, filosofia também. Então eu trouxe aqui a Santa Trindade, representada por Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quem seriam essas 3 figuras dentro de Westworld? Deus. A Hale, ela criou esse mundo, ela é a divindade. O 9º episódio, né? O 9º não existe 9º episódio. O 5º episódio, que é o que ela revela ali, o Hale World, e ela fala que ela está entediada, ela é Deus entediada, né? Então ela criou esse mundo, depois ela quer que as pessoas transcendam, mas ela mesmo assim é punitiva. Ela me lembra muito Deus do Antigo Testamento, porque ela é muito mais radical nas coisas que ela quer. Então se ninguém quer se transcender, então também vai todo mundo morrer, né? É mais ou menos isso que ela vai por esse caminho.
Depois a gente tem, vou pular Jesus, vamos para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Bernard. Ele é a união dos três e ele compreende passado, presente e futuro, né? Tanto que o Bernard tem esse poder dele vendo várias coisas, né? Do que vai acontecer, etc. E depois nós temos Jesus, né? Que é a pessoa que é Deus reencarnado como homem, que mora entre os homens, né? Para compreender a natureza deles. E eu acho isso muito interessante quando a gente olha a Cristina nessa temporada, né? A nossa Dolores. A gente, no meio dessa discussão, no último episódio, descobre que ela estava dentro de uma máquina também, né? Mas eu acho que a metáfora ainda continua. Então ela estava ali dentro de vendo os homens, e é muito interessante porque o final, né? A gente tem o William, na minha visão, como um cavaleiro do apocalipse. Ele quer renascer o mundo com a morte de todos, independente do grupo, robôs ou humanos. Ele quer a morte de todos, esse jogo final. Então ele é o cavaleiro do apocalipse. E depois do apocalipse nós temos o dia do juízo final, né? O dia do juízo final, que pode ser esse final test, né? Esse teste final que a Dolores propõe, né? Onde todo mundo será julgado, né? Então uma nova chance. Eu sei que o dia do juízo final não é isso, mas vamos compreender aqui a metáfora, né? Então é um dia do juízo final das pessoas, né? Serem julgadas, né? Então esse outro mundo totalmente ali dentro do sublime poderia ser essa forma de teste dos seres humanos, etc. Falando da Cristina nessa temporada, ela no final a gente descobre que ela estava ali dentro todo esse tempo. A forma, né, que quebra a cidade ainda lembra o labirinto, né, que tá ali em torno da bola dela, etc. E é muito Clube da Luta, né, que ela criou todas as pessoas ali para ajudarem ela a despertar. Mas agora falando de tramas da temporada, episódio final, né? Antes de falar disso, não esquece de nos seguir no nosso podcast, o Série Stowcast. Vai estar aqui no primeiro link dos comentários. Para você ir lá, tem todas as plataformas digitais, Apple Podcasts, Google Podcasts, o Spotify, para você ouvir lá, porque vai ter um episódio especial sobre Westworld, que a gente vai discutir mais. Então comenta aqui, que seu comentário pode ser lido lá no nosso podcast, porque a gente vai comentar muitas coisas por lá. Então também ouve lá, dá 5 estrelas se você gosta, né, do nosso conteúdo, que ainda é um podcast pequeno e ajuda muita gente. Mas então vamos lá do último episódio. Primeiramente, só atuações brilhantes nessa temporada. Tessa Thompson, o Aaron Paul, né? O Aaron Paul Caleb, que era um personagem totalmente desinteressante. Eu acho que ele se tornou interessante nessa temporada. Episódio final, o que aconteceu, né? Explicações de mais versus explicações de menos. Então, que nem eu falei, explicações de mais, isso já tá falado. Mas explicações de menos, né? Então nós temos essa outra bola da Cristina, que ela tava ali naquele mundo, despertando novamente, etc. Que ela fala de memórias, foi criada a partir de memórias. Quando ela fala de memórias, dá pra gente subentender que essa Dolores Cristina foi criada a partir talvez de uma resquício de resquícios de memórias que a Hale, que também é uma Dolores, tinha da Dolores original. Eu acho que dá pra gente supor isso, mas na série eles não explicam. Porque, vou relembrar, no final da terceira temporada, a Dolores estava com a chave desse sublime na mente dela. A gente sabia que estava na mente do Bernard, mas o será que é a chave que estava na mente dela. Então, o que a Dolores fez? Qual foi o grande plano dela na terceira temporada? Eu vou fundir a minha mente à mente do Rehoboam. Então, quando será que começar a deletar arquivo por arquivo para achar a chave do sublime que não estava na cabeça dela, mas o será que a chave que estava, enquanto eu sou apagada, o Rehoboam também né, apagado. E foi isso que aconteceu no final da terceira temporada. Todos os arquivos que tinham a personalidade, a história, o carisma, né, de Dolores Abernathy, acabou. Né? Teoricamente tinha acabado. E a gente não entendeu, assim, como que essa bolinha voltou, né? Não entendemos. Outra coisa, né? Por que é essa arma que a Mive é, basicamente, né? Não sabemos. O que nos leva, novamente, a uma possível quinta temporada. Mas eu vou chegar lá. Então teve muita metáfora nesse último episódio, liberdade, será que um dia alcançaremos a liberdade? Uma hora esse mundo tem que dar certo, né? Já foi criado por um, por outro, nunca deu certo, talvez a Dolores acerte, a Dolores, né, 2.0, 3.0, sei lá. Uma hora ela vai acertar. Mas então, vai ter quinta temporada ou não? Primeiramente, eu quero falar que não é certo, né? Não, muita gente já dá como cartas marcadas, eu vou voltar daqui 2 anos. A série ainda não foi renovada pela HBO. Pode ser renovada enquanto eu gravo esse vídeo, pode ser renovada, então eu vou colocar aqui nos comentários se tiver sido, né, quando tiver ou não, né? Eu vou deixar aqui nos comentários, mas por enquanto não foi confirmado. E eu só queria deixar a informação de que a renovação da quarta temporada veio antes da estreia da terceira lá em 2020. Então essa aqui passou a quarta temporada inteira, ela foi exibida inteira e ainda não temos a notícia. Então isso pode ser um pouco preocupante.
Mas por que as pessoas dão tanta confiança de que haverá uma quinta temporada? Além da questão da trama, de que muitas pessoas acham que ainda tem muitas pontas soltas para serem resolvidas, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Em 2019, o Casey Bloys, que é o executivo da HBO, disse que os criadores de Westworld, Lisa Joy e Jonathan Nolan, já tinham contratos para mais 2 temporadas de Westworld, quarta e quinta. Mas lembrando, isso era 2019, a terceira temporada não tinha nem estreado, ela estava ali em processo de gravação, então muita coisa mudou na HBO, na HBO Max, na Warner, a gente viu isso nas últimas semanas, então eu não dou como garantia de que vai voltar. Mas agora, perguntando de trama, esse final de quarta temporada pode ser o final da série? Eu pessoalmente acho que sim. Que nem eu falei, tem coisas que ficaram abertas. A questão aí da Dolores, a questão da Maeve nunca reencontrando a filha dela, né? Ela que foi a grande trama dela, uma trama que nunca evoluiu da Maeve, infelizmente, porque a trama dela é sempre atrás dessa filha e essa trama nunca evolui, né, basicamente. E ela não chega nessa filha, né? Mas eu acho que dá sim pra ser visto como um final. Eu acho que não precisamos de um final super fechado, o que vai acontecer nesse teste final. O teste final é realmente essa avaliação, né? E se tiver uma quinta temporada, vamos falar, tem uma quinta temporada. Qual que seria o final da quinta temporada? Eles acreditando que o mundo não tem liberdade mesmo? Eu acho que as propostas de Westworld são muito abertas, são muito filosóficas, então eu não imagino um final fechado, totalmente é isso que vai acontecer, porque são respostas, são perguntas tão amplas que ninguém na humanidade ainda conseguiu bater o martelo de é isso. Como que a Westworld vai chegar e falar é isso? Sabe, eu acho que o final aberto dessa quarta temporada não seria um final diferente de uma quinta temporada que eu provavelmente acho que seria aberto também. Não daria uma resolução propriamente dita. Então, por isso, eu não fico tão triste se esse é no final da quarta. Eu acho que a série já deu, eu sinto que já deu. Claro, se voltar pra uma quinta temporada, eu vou voltar pra assistir a série, porque eu gosto dela, mesmo com esses problemas. Eu gosto, mas eu sinceramente acho que não precisa de uma nova temporada. Eu acho que dá pra gente subentender algumas coisas. Não tô falando que você tem que aceitar tudo, não, obviamente. Mas eu acho que é um final pra série, isso voltando pra Westworld, sendo um grande ciclo, né? Agora, ali com a Dolores, com essa nova deusa, ela que aprendeu junto com os homens, agora vai poder falar, né, de causa, o que ela acha, né, sobre esse novo mundo. E eu acho que isso é aberto e interprete como você quiser, mas se tiver aqui na temporada, obviamente eu vou voltar. Então coloque aí nos comentários o que você acha, o nosso vídeo foi esse, se você gostou, deixa aí nos comentários. E é isso, muito obrigado e você deveria estar maratonando. E não esquece de se inscrever também. Tchau, tchau.